privilégio poder estar hoje com vocês aqui, conhecendo vocês um pouquinho mais de perto. It's a honor to me be here with you and be closer to you in this moment. Já tive a alegria de participar de alguns cultos e eu agradeço pelo convite que foi feito para nós estarmos juntos hoje. I'm so thankful for the invitation to be here with you today. Recentemente eu pude participar de uma grande missão ali no Camboja Recently, I made part of a mission in Cambodia, e o que me chamou muito a atenção naquela região é que tem muito motociclistas. and what made me be surprised is that there are a lot of motorcyclists there in Cambodia. E dentro do projeto da missão que nós fomos, nós tivemos a ideia de aproveitar e montar um motoclube lá também, um AMM. And when we went there, we had the idea to create a group of Adventist motorcycles. E aí, em contato com o pastor ali, o pastor Shanai, que já está no nosso grupo também, Pastor Shanai, we talked with him, that's already in our group. ele ficou muito empolgado e ele já nos garantiu que em um mês ele estaria montando um motoclube ali. He was very happy, excited with this information, and about a month he would create it, the group. Foi muito bom assim a gente poder participar dessa missão e dar essa injeção de ânimo para aquele pastor, para que nós possamos ali ter esse grupo de motociclistas. The mission was great because we could made him happy, excited to create this group in Cambodia. Foi uma benção estar ali juntos. It Mas, was such a blessing in our lives. mas nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo. Estamos aí estudando a lição da Escola Sabatina sobre ele. Vamos falar um pouquinho então. Today we're going to talk about a little bit about Paul's life. We learn it during the lessons we read every day, and today we're going to talk a little bit more about him. Todos nós gostamos de motocicletas, viagens, aventuras. Todos nós gostamos de viajar, conquistar coisas. Isso é maravilhoso. All of us like traveling, knowing new places, buying things, getting possessions. All of that is wonderful. Gostamos de conhecer lugares. Inclusive, Nestor, eu estou me programando para ir para o Ushuaia em breve. Vou passar por aí, hein? We like knowing places, and he is making plans to know Ushuaia. Passeios, viagens, motos, missões que nós, como motociclistas, fazemos, tudo é muito bom. Traveling, motorcycles, knowing places, all of that's very, very good. Porém, quando a nossa jornada aqui na Terra terminar, o que terá realmente valido a pena? But when our life here comes to an end, what will really be worth it? Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é fantástico, mas quando nós chegarmos no céu, qual vai ser a pergunta que Jesus vai nos fazer? All of that is fantastic. But when we come to heaven, what will Jesus ask us? Será que ele vai perguntar quantas vezes você foi para o Ushuaia, quantas vezes você foi para o Camboja, ou mesmo aqui no Brasil, ou em outros países? Será que essa vai ser a pergunta que ele vai fazer para nós? Quantas vezes fizemos isso? Will Christ ask us how many times we traveled to Cambodia? How many times we traveled in Brazil? Will he ask us that? Eu acredito que a pergunta de Jesus vai ser assim: o que você fez com a vida que eu te dei? I believe that Christ's ask will be, what did you do with the life I gave you? Em Atos capítulo 20, verso 24, Paulo, ele fala algo muito interessante sobre isso. Aí eu não sei se a colega quer já traduzir direto para o inglês, o texto. Tá aqui já, pode Ah, falar. ok. Atos 20, verso 24, diz assim: Nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. There is an interesting verse that Paul says in Acts 20:24, which is, but I consider my life worth nothing to me,
My only aim is to finish the race and complete the task I have received from the Lord Jesus. Paulo, ele entendeu que a vida não foi dada apenas para ser vivida, mas a vida foi dada para cumprir um propósito. Paul understands that life was not given just to believe it, but we needed to main the goal Christ gave us. We have a purpose to complete. Então, quando Paulo aceitou Jesus, ele não ficou perguntando assim, o que eu vou ganhar entregando meu coração ao Senhor? So Paul did not ask what I'm gonna win if I gave my heart. Paulo, ele perguntava assim, Senhor, o que queres que eu faça com a vida que o Senhor me deu? Paul asked, what do you, Christ, want me to do with the life you gave me? Paulo, ele viveu a sua vida para tornar conhecido o nome de Jesus. Paul lived to the name of Christ be known everywhere. Quando Paulo se apresenta para os romanos, ele não fica apresentando o seu currículo, ou até como nós, quantas viagens fizemos. When Paul is before authorities, he doesn't present himself with the things he makes and like his curriculum. He does not that. Em Like Romanos, we do, telling about the trips. em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo, em vez de falar dele, ele apenas diz, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para um propósito. In Romans 1:1, instead of present himself, he says that he's a servant of Christ, that has a purpose to be done. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês nessa manhã, da vida de Paulo, Paulo ele era um comprometido com a missão. The first characteristic I want to show to you today is that Paul was committed to the mission. A missão de Paulo não era um evento, nem uma programação, não era algo que ele fazia quando tinha tempo. The mission of Paul was not an event, was not a program, it was not something that he did when he had time. 1 Coríntios 9,16, Paulo define qual era a missão dele. E a missão era, ai de mim se eu não pregar o evangelho. On 1 Corinthians 9:16, he determines his mission, and he says, why to me if I do not preach the gospel? Para Paulo, missão era a sua vida. Então, onde ele estava e o que ele estivesse fazendo, ele estava pregando o reino de Deus. For Paul, mission was his life, so wherever he was preaching the gospel. E isso me faz pensar um pouquinho na missão que eu tive a oportunidade de realizar ali no Camboja. And this makes me think a little bit about the mission I had in Cambodia. Embora tenha distância, planejamentos, diferenças culturais de língua, por exemplo, tivemos algumas dificuldades. Although we had some problems with distance, planning, resources, and a little problems with language, Ali nós encontramos pessoas que precisam ouvir de Jesus. there we found people who need to hear about Jesus. No Camboja, leva-se em média cerca de 7 anos para uma pessoa aceitar Jesus Cristo, deixar o budismo e aceitar Jesus Cristo. In Cambodia, it needs about 7 years to a person let the last religion, which is Buddhism, Buddhism, to become Christian. Então, ao estar ali, nós podemos entender um pouquinho desse comprometimento de Paulo. A pergunta que ele fazia não era o que eu vou ganhar aqui. So when we were there, we could understand a little bit about Paul's mission. The question was not, what am I gonna win here? A pergunta de Paulo e a nossa tem de ser assim, como que eu posso servir melhor a Jesus Cristo? Our question needs to be, how can I serve in a better way to Christ? Então não importa onde Deus colocou você, onde você está no dia a dia. So it doesn't matter where God put you in every day. It doesn't matter where God put you. Você pode estar dentro de um ônibus, em cima de uma moto, com a sua família. Em todo tempo tem que ser comprometido com a missão. You can be inside a bus. You can be
in a motorcycle, with our family. Every moment we need to be committed to the mission. Fazer do seu tempo não apenas um evento, mas um compromisso de pregar o evangelho. Making our time not only an event, but a commitment to the preach of gospel. Paulo era uma pessoa que não separava a vida da sua missão. Onde ele estava, ele era um missionário. I love it, this sentence. Paul was not a missionary like sometimes in his life. He didn't separate life of mission. His life was to be a missionary. Então, Paulo, ele colocava o seu coração na missão, compromisso com a palavra. Paul put his heart into the mission. He was committed to the word. É como nós motociclistas podemos dizer que é um slogan até do AMM, em cada passeio, uma missão. Like the slogan of AMM, each trip, a mission. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês essa manhã, compromisso com a missão. It was the first point I wanted to show you today, commitment to the mission. O segundo ponto, Paulo ele era uma pessoa inconformada com o mundo que ele estava vivendo. The second point was that Paul was unwilling to conform to the road. Então, embora existam diferenças culturais entre nós, Paulo ele reconhecia que ele precisava apresentar o Cristo verdadeiro. Although there were differences in the culture, he knew that he needed to show the true Christ, the true Savior. Paulo vivia em uma sociedade cheia de idolatria, corrupção e valores contrários à vontade de Deus. Paul lived in a society full of idolatry, corruption, and values that were contrary to the will of God. E ele poderia aceitar tudo isso numa boa. Falar, tá tudo bem, é assim mesmo, sempre foi. He could accept it. Oh, it's okay. It's the way it is. It's okay. Mas ele não se conformou. But he was unwilling. Em Romanos 12, verso 2, ele ainda diz, não vos conformeis com esse século. In Romans 12:2, it's written, do not conform to the pattern of this road. Ser um inconformado não significa odiar as pessoas. Paulo, ele amava as pessoas e ele se doou para isso. And we need to understand that being unwilling to conform does not mean hating people. Paul loved people. Enquanto o mundo diz, todo mundo faz, não tem problema, é assim mesmo, cada um vive como quiser. This is also a challenge. Like the road says, everybody does it. It's not a big deal. That's just the way it is. Paulo, no seu coração, ele dizia, o que Deus pensa sobre isso? Nós não fomos chamados para sermos iguais ao mundo, somos chamados para ser a luz do mundo. Paul thought different. He asked, what does God think about it? We are not called to be like this road. We are called to be light in the road. Embora existam essas diferenças culturais, religiosas, sociais, tem uma coisa que não muda. O ser humano continua precisando de Deus. Although there are culture, religious, and social differences, there is one thing that does not change. Humans still need God. Então, Paulo, sem se conformar com o mundo, ele se importava em levar Cristo ao coração das pessoas. So Paul, without caring to this road, he was committed to deliver Jesus to people and put Jesus in his hearts. Com amor, sem ofender, sem magoar, ele falava assim: Cristo é a nossa única salvação. With love, without hurting people, he said to everyone, Christ is our Savior. E aqui entramos já no terceiro ponto. Paulo, ele era uma pessoa que tinha ousadia para pregar, ele tinha coragem de pregar. And here we can find the third characteristic of Paul. Paul had the boldness to preach. Porque muitas vezes parece que nós temos medo de falar a verdade, ainda que seja com amor. Because sometimes we are scary, we have fear to talk about Christ, even with love.
Às vezes pensamos, se eu falar a verdade, ainda que com amor, eu vou ser expulso desse grupo, vou ser cancelado nas redes sociais. Sometimes I think that even if we've talked about religion, about Christ, with love, people are gonna hate us in the internet. We are gonna be out of some groups. Em Atos 28:31, diz que Paulo ensinava sobre Jesus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum. And Acts 28:31 says that Paul taught about Jesus with all boldness and without hindrance. Prisão, perseguição, açoites, perigos, nada disso falaram Paulo. Prison, persecution, beatings, dangers, nothing of that stopped Paul. Então, em todo momento, com ousadia, com coragem, sem pensar nas consequências, Paulo falava de Cristo para as pessoas. So with boldness, with brave, he talked about Christ to everyone. Será que nessa manhã tem alguém aqui que precisa falar, Senhor, me dá essa ousadia de Paulo, me dá essa coragem de Paulo? Perhaps there is someone here that needs to ask for God for some boldness of Paul to preach. Quem sabe não precisamos apenas nos reunir como um grupo de motociclistas, mas nós temos que orar a Deus e falar, Senhor, nos dá ousadia. Perhaps we do not need to meet together, but maybe we need to talk to Christ for him give us some boldness to preach. Então, quando nós pensamos em pregação do evangelho, muitas vezes pensamos, é difícil, é longe, será que eu vou conseguir? Sometimes we think that for us to preach, it can be hard. It's a tough exercise. It's difficult. Will I be able to do that? Não precisamos ficar pensando nas dificuldades. Como Paulo, nós temos que apenas ter a disposição para confiar em Jesus. We don't need to think about these bad things. We just need to be like Paul. We need to have this inside us to preach, the boldness to preach and go. Você não precisa enxergar toda a estrada para começar a viagem. Deus ele vai mostrando quilômetro a quilômetro. You do not have to see the all road. Kilometer by kilometer, Christ goes showing us everything we need to do. Você precisa confiar em Deus que Ele está na direção. You need to know that Christ is in direction. Trust. Compromisso, não se conformar com o mundo, ser ousado na pregação é o que Deus espera de nós nessa manhã. Commitment, unwilling, and boldness. Unwilling to the world and being bold, having boldness to preach is everything we need to learn this morning. Mas tudo isso tem um preço a ser pago. Não é fácil. But all of that, we need to make some sacrifices. There is a pay price. Em 2 Coríntios capítulo 11, ali fala de prisões, açoites, perigos, naufrágios, fome, sede, frio, cansaço. And 2 Corinthians 11 speaks about imprisonments, beatings, dangers, shipwrecks, hunger, thirst, cold, and exhaustion. Mas ainda assim, Paulo disse: Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. And even so, he said, I consider my life worth nothing to me. Paulo dizia no seu coração: Meu conforto não é mais importante do que a minha missão. Paul is saying, my comfort is not more important than the mission. A missão faz parte da minha vida. Em cada passeio, uma missão. The mission is part of me. In each trip, a mission. A pergunta não é quanto eu ganho com isso, mas a pergunta é: Senhor, como eu posso me doar para te servir melhor? The question is not what am I going to gain? The question is what am I going to give for you? Paulo estava disposto a sofrer pelo evangelho se fosse necessário. He could suffer for the gospel. E uma missão como essa que eu fiz no Camboja, existem custos, distâncias, dificuldades.
a língua foi uma dificuldade. And in this mission I did in Cambodia, the problems were great. The language, resources, the culture, all of that is different. Mas quando nós realmente estamos desejosos de cumprir a missão, Deus ele vai abrindo os caminhos para nós. But when we really want to be part of mission, Christ goes ahead, opening every door needs to be open. Sorry. Paulo esteve disposto a falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor deseja. Paul was there to say, Christ, I'm here. Use me the way you want. E foi muito bom na vida de Paulo, quando no final da sua carreira cristã ele disse: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. And it's amazing the fact that he ended his career and said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No início da sua caminhada, ele perguntou ao Senhor: Que queres que eu faça? E no final ele disse: Combati o bom combate. At the beginning of his journey, he asked, Lord, what do you want me to do? And in the end, he was able to say, I have fought the good fight. Mas numa história dessa como Paulo, entre o início da sua carreira e o final da sua carreira, existem duas fases muito importantes. And in this mission of Paul, there are two phases very important, in the beginning and in the end. A fase da entrega e a fase do cumprimento da missão. The phase we give our heart, when we give everything for Christ, and in the end, perdão, pastor, qual que é o último? É uma vida que cumpriu a missão. And a life that completed the mission. Viagens, perigos, lágrimas, prisões, tudo isso valeu a pena. Travel, danger, tears, prison, sacrifices, all of that was worth it. Paulo escreveu a sua história. Qual é a história que nós estamos escrevendo com a nossa vida? Paul wrote his story. What are we writing on ours? Todos nós fomos chamados para sermos fiéis àquilo que Deus nos confiou. All of us are called to be faithful to what Christ has given us. Um dia nossa jornada também vai terminar como terminou a de Paulo. One day, our life's gonna end like Paul's. E não será importante quantas pessoas nos aplaudiram, quantos bens acumulamos, quantos quilômetros andamos com a nossa moto. And it's not gonna matter how many people applauded us, how many kilometers we did in the road. Nothing of that's gonna be worth it. Deus vai olhar para mim e você como olhou para Paulo. E ele vai fazer a pergunta: Você foi fiel ao chamado que recebeu? Christ gonna face us and ask us, were you faithful to the mission, to the task I've given you? Eu quero concluindo aqui com uma pergunta, né? Se todos nós tivéssemos o mesmo compromisso, se todos os cristãos tivessem o mesmo compromisso que eu tenho com a missão, como seria a igreja daqui a um ano ou algum tempo? I wanna end with a question. If every Christian had the same commitment to the mission that I have, what Dessa, would be the church like in 1 year, 2 years? dessa manhã, talvez Deus esteja chamando cada um de nós para alcançar uma pessoa, um amigo, um vizinho, um colega, um familiar, alguém que cruza a nossa estrada. Perhaps Christ is calling us to reach one person, a friend, a neighbor, a classmate, a family member. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos ter esse comprometimento, essa ousadia, essa não conformidade com o mundo e também estar disposto a pagar o preço. Wherever we are able to be committed to the mission, have boldness to preach, be unwilling to the patterns of this road, and pay the price. É saber que hoje, no final do dia, nós podemos dormir com a nossa consciência tranquila e por onde nós passamos, nós deixamos pessoas mais perto de Jesus. And then we will be able to sleep with our mind relaxed, being sure that wherever we crossed, we let one person know about God. E aí, então, vamos poder dizer como Paulo: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
And then we will be able to say like Paul, I fought the war, I made my career, and I kept the faith. Então, minha oração nessa manhã é que Deus nos dê esse compromisso com a missão, um conformismo com o pecado, ousadia para testemunhar e disposição para pagar o preço. My prayer today is that we become committed to the mission, that we find boldness to preach, that we are unwilling to the patterns of this world, and we have this inside us of being okay to pay the price because Christ has already paid for us. Um dia diante de Deus, nós vamos poder receber a coroa da vitória. One day, when we face Christ, we will receive the coroa. I forgot coroa. Crown, né? Crown of victory. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos uma bênção por onde quer que estejamos. So Christ help us to be a blessing wherever we pass. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado também pela tradução. Deus abençoe a todos. Thanks for this opportunity, and you're welcome, Pastor.